Já não se pode mais viver sem os computadores, faça cursos. Caros amigos da Interdata, eu vou estar lendo aqui do que eu escrevi aqui para falar da Interdata e do Vital. Desculpem não estar olhando direto para a câmera, mas a intenção aqui mesmo é passar a informação para vocês do como a Interdata teve um impacto tremendo na minha vida. Meu nome é Eduardo Maranhão. Exatamente no dia 27 de fevereiro de 1984, eu comecei um curso de Basic na Interdata. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Eu tinha acabado de entrar na universidade do ano anterior. Assim que terminei o curso de Basic, eu fui a Interdata me deixou ficar como estagiário e fui admitido como o primeiro funcionário registrado na Interdata no dia 1º de maio de 84, o Dia do Trabalhador. Aqui está até a prova, porque o Vital tem os registros ainda, que me deu inclusive uma cópia. Aqui, ó, é a minha carteira de trabalho ainda do Brasil. E tem a minha primeira companhia foi aqui, ó, funcionário número 1 da Interdata. E eu ainda tenho tudo isso guardado. Para mim agora é uma recordação. Em 87, o Vital até fez uma festa da Interdata, onde ele homenageou a várias pessoas que faziam parte da Interdata, e ele me deu essa placa que eu guardo com carinho. Ele sabe disso. Em 87, ele me deu isso aqui, fez uma festa, eu acho que foi na confeitaria Rui Barbosa, que existia perto onde está a Interdata hoje, e ele me deu isso aqui, onde eu tenho guardado. Tenho poucas coisas guardadas assim na minha vida de muitos anos, porque eu mudei muitas vezes e perdi coisas. Mas isso é uma das coisas que foi sempre um tesouro para mim. Bom, seguindo aqui, a Interdata ficava na rua Miguel Couto, 41, próxima a onde está a Interdata agora. E não sei se muita gente sabia disso, mas a Interdata começou a sua sede na rua Miguel Couto, numa casa que imagino que existe ainda. Era vizinho da Cisco, onde inclusive trabalhávamos com eles muitas vezes. Bom, como podemos falar da Interdata sem fazer referência ao nosso querido Vital? O Vital da Interdata ou seria a Interdata do Vital? Bom, não faria sentido falar de um sem falar do outro. Seria impossível separar os dois. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vital assim que comecei meu curso de Ciências Contábeis na Universidade Católica, onde eu comecei em 83. E graduei também. O Vital, eu lembro muito, o Vital trabalhava durante o dia e eu ficava na Interdata todo o dia, até o horário da minha universidade. Existia também cursos da Interdata nos finais de semana, e nós trabalhávamos duro também para conseguir cursos. Dávamos cursos não somente na Interdata, mas também em universidades, em outros lugares onde tinha, com ou sem equipamento. A Interdata levava equipamento ou usava equipamento dos locais, lá, como, por exemplo, a Universidade Federal, onde temos aulas lá também. E a Interdata começou a crescer e começou não somente a prover cursos, mas também assistência técnica, e foi aumentando a quantidade de cursos. A área de outras áreas, outras tecnologias surgiram. Eu aprendi, o meu primeiro computador foi um TK-85, que eu acho que o Vital ainda tem esse computador no pequeno museu da Interdata, na entrada da casa onde a Interdata tem a sede hoje. E passei para o CP500,
Inclusive, eu tenho uma foto aqui, ó, que o Vital me deu, porque, como eu mostrei para ele, ele veio me visitar uma vez com a esposa dele, a Daniela, em Amsterdã, e quando ele me deu isso aqui, ele não sabia que eu ainda tinha. Então eu mostrei para ele, ele tirou uma foto e me mandou, e depois me deu de presente essa placa. Foi em 2016. Isso tudo aconteceu em 84 e o Vital mandou fazer essa placa em 2016, que eu também guardo com muito carinho. Aqui tem tem fotos aqui, ó. Até tô eu, o Eurico, tem outras pessoas aqui. E aqui tô eu aqui atrás com um computador TK, não, esse é o CP500. Imagina. Não existe mais, claro. Bom, então o Vital e a Interdata me deram uma base fundamental no meu entendimento de informática e no meu desenvolvimento como profissional. Não somente profissional, mas como pessoa também, porque o Vital me serviu como base e referência, como uma pessoa uma pessoa que pode te ensinar tanto como o Vital, né? Que é uma pessoa correta, sempre foi correto, sempre foi muito atencioso, muito organizado. E eu segui os passos dele, inclusive até hoje o que eu aprendi na Interdata me serviu até hoje para tudo que eu faço. Eu sou muito estruturado em coisas que eu faço. Eu trabalho, eu fui autodidata do Excel. Eu aprendi o Excel desde o começo que foi lançado, desde que saiu do Lotus 123 para o Excel, que eu estudo Excel. E cheguei ao ponto de ser instrutor da Microsoft. Foi aprovado para assistir com pessoas na Microsoft online, para qualquer questão, pergunta que as pessoas tiverem que iam online. Já não estou mais nisso, mas tinha que estar afiliada à companhia onde eu estava para fazer isso. Eles ofereciam isso para 3 pessoas de cada companhia. E eu me afiliei a eles e eu assistia pessoas de outras companhias com perguntas sobre o Excel. O Excel eu desenvolvi ao ponto de que, para mim, é como falar português. Eu comecei com o Excel na versão em português e, por morar muitos anos nos Estados Unidos, eu me aprimorei na versão em inglês. É a mesma coisa. Quer dizer, é a mesma coisa, muda tudo porque está em outra língua, mas as funções são muito parecidas, são quase traduções das palavras das funções em português. Bom, mas o Excel eu diria que o Excel me deu muitas oportunidades na minha vida de desenvolver e gerenciar e crescer profissionalmente. Bom, seguindo aqui, eu aprendi na Interdata nessa época. O primeiro curso foi de Basic, como eu falei antes. Aprendi VisiCalc, ProCalc, o Lotus 123, COBOL, com o outro professor aqui também está dando depoimento para o YouTube, para o Vital. Ele inclusive já mandou para mim. E eu dava aulas também na Interdata. Como eu falei, ia para a Universidade Federal. Ele tinha um curso na Universidade Federal, um programa para dar cursos para alunos da Universidade Federal. E também dava aulas na Interdata. Mesmo depois que eu saí da Interdata, eu continuei dando aulas por alguns anos. Essa base toda me serviu e me ofereceu oportunidades, inclusive para sair da Interdata, para sair do meu primeiro emprego, que foi a Interdata, e a oportunidade veio quase que imediatamente. Um ano pouco depois que eu estava na Interdata, a Rodia Nordeste
eu estudava na Universidade Católica e conheci uma pessoa da Rodia Nordeste, onde ela me convidou para fazer um teste para entrar na Rodia. A Rodia não tinha computadores e eu cheguei na Rodia com conhecimento de informática que eles não tinham. E isso me deu a oportunidade de crescer muito rápido na companhia. Eu trabalhava com muitas pessoas que como a Rodia era baseada em São Paulo, me deu muitas oportunidades de trabalhar com pessoas do escritório central de São Paulo. Então, mas eu continuei a minha vida na companhia, fiz alguns cursos em São Paulo, de informática também. Saí da Rodia e fui para Souza Cruz, em Afogados, onde eu fiquei alguns anos. Daí resolvi ir para São Paulo, mudei para São Paulo e fui aventurar, como muitos nordestinos fazem, e eu fiz também. Eu fui para São Paulo sem nenhum trabalho, sem nenhuma oportunidade, mas assim que eu fiz uma entrevista na Olivetti de São Paulo, era uma companhia que fazia máquinas de escrever, calculadoras, computadores. A Olivetti já não existe mais hoje, mas quem vivia nessa época sabia o que era a Olivetti. Se já pegou alguma máquina de escrever ou calculadora, sabe que a Olivetti já existiu um dia. Bom, não existe mais. Eu fiquei na Olivetti. Da Olivetti eu voltei a trabalhar na Rodia. A Olivetti era em Guarulhos, um pouco distante de onde eu morava no centro de São Paulo. E mudei de companhia, voltei para a Rodia Centro Empresarial São Paulo, e trabalhei muitos anos na Rodia, até que a Rodia não passou por algumas dificuldades no Brasil, por causa de problemas econômicos e políticos. O Brasil fechou para investidores internacionais e algumas companhias internacionais nessa época passaram grandes apuros, inclusive a Olivetti e a Rodia. E depois da Rodia eu fui para a Resto do Brasil, que era exatamente do outro lado da rua, na Marginal, em São Paulo, bem próximo ao centro empresarial onde eu trabalhava. Então não mudou nada. Eu trabalhei na Rodia até uma sexta-feira. Na segunda-feira eu estava na Hearst, uma companhia alemã também da mesma área da Rodia. A Rodia, não sei se vocês lembram ou se conhecem, a Rodia é do grupo Rhône Poulenc. Foi comprada por outras companhias depois disso, Union Carbide e outras companhias mais, e depois se aglomerou com a Bayer, que aqui nos Estados Unidos chama a Bayer. Bom, mesmo com a carreira que eu considerava de ótimos resultados para mim, eu estava indo muito bem, estava crescendo muito rápido nas companhias e nunca tive problema de conseguir trabalho, e sempre aparecia oportunidades mesmo dentro das mesmas companhias para aumentar de cargos muito, muito rapidamente. Especialmente porque eu sabia de informática e sempre tentei me atualizar com a tecnologia mais avançada da época, inclusive agora. Tudo que é mais contemporâneo eu tento me atualizar para não ser obsoleto como acontece com muita coisa que está conectada à tecnologia. Bom, para simplificar, eu mudei de ramo. Eu fui seguir um sonho que eu tinha de patinar sobre o gelo. Eu fazia isso como hobby e deixei a minha vida de financeiro e fui trabalhar. Eu fui embora para a Europa e fiz audição na França para trabalhar para o Holiday on Ice, e eles me contrataram. E anos depois, eu fiz uma turnê no Brasil, inclusive em Recife, como patinador do Holiday on Ice. E daí eu resolvi fazer audição para entrar no Disney on Ice, uma companhia americana, como sabem, onde eu fiquei 22 anos. Desses 22 anos, somente alguns anos eu fiquei como patinador em um dos shows. Viajei muitos países, né, como patinador, mas
depois fui contratado, apareceu uma oportunidade de voltar à minha profissão original, e depois de um par de anos trabalhando como patinador, me contrataram para a área financeira. Eu comecei a ser financeiro para o Disney on Ice e viajava com os shows também. E para vocês terem uma ideia, isso aqui são os meus passaportes de todos esses anos. Todos estão cheios com os vistos. São passaportes brasileiros e passaportes americanos. Todos estão cheios de vistos do mundo todo, com oportunidades que eu falo para vocês que só foi possível, tá vendo? Outros vistos. Oportunidade só foi possível porque eu comecei tudo isso na Interdata. Não teria tido essa oportunidade de continuar com a Disney por tanto tempo se eu não tivesse a base que eu adquiri na Interdata. Bom, eu viajei como financeiro com shows por muitos anos. Conheci mais de 50 países e já estive em todos os estados americanos, menos o Alasca. Já tive também no Havaí e tive também em outros domínios americanos, como Ilhas Americanas no Atlântico, Porto Rico. Bom, viagens, oportunidades que eu nunca iria ter se não fosse trabalhando para uma companhia desse porte. E depois de muitos anos viajando, a companhia me ofereceu a oportunidade de gerenciar um departamento na corporação da companhia, onde estava, nessa época, baseada em Washington, D.C., na capital americana, e onde eu vivi por mais ou menos 10 anos. Em 2013, a companhia me mandou para Amsterdã, na Holanda, para ser o diretor de negócios para Europa, Oriente Médio e África, onde eu trabalhei com uma equipe sensacional de pessoas muito capazes, gente de marketing, gente de negócios, de finanças, de contratos, advogados, gente que sabe montar negócios, gente que sabe levar negócio, tomar decisões rápidas, e eles confiavam muito em mim também, porque eu sempre fui muito analítico e eu usei essa habilidade que eu adquiri mesmo na Interdata e do Vital para sempre usar o máximo que eu pudesse de qualquer ferramenta que eu utilizo, não somente o Excel, mas também combinado com outras coisas, com SQL, com Tableau, com SharePoint, com Smartsheet. Tem muitos outros softwares que se pode usar com isso. Se pode usar com sistemas contábeis, Lawson, PeopleSoft, Quicken. Tem muitos outros softwares que se pode utilizar. E desenvolvi muitas coisas que facilitaram para a companhia, para gerenciar informação e para tomar decisões rapidamente. Mas tudo sempre foi por causa da minha base na Interdata. É incrível que eu repito isso e repito, mas é verdade. A base, a raiz que eu consegui na Interdata influenciou em toda a minha vida profissional. Bom, seguindo, eu saí da companhia em 2017, onde eu fui viver no Panamá por um ano. No Panamá eu prestava serviços já a companhias americanas, e assim eu mudei para Miami, em Flórida, onde eu estou aqui. Eu mostro aqui onde eu vivo no final do vídeo. E eu agora sou consultor de finanças e negócios domésticos e internacionais, incluindo prestação de serviços à própria Disney. No momento, por causa como todos nós, né, estamos passando por essa pandemia, no momento existem, os negócios estão mais difíceis, os contratos que eu tenho de consultoria estão
praticamente congelados até que a economia se ative outra vez. Como eu estou trabalhando com companhias que são da área de shows, de entertainment, não existem shows agora, não existem cruzeiros, não existem são poucos voos, não existe nada que leve tantas pessoas ao mesmo ambiente e ao mesmo tempo. Bom, como vocês veem, nada disso seria possível sem a base que me foi presenteada pelo Vital no começo da minha vida de adulto. Para mim, o Vital é mais do que o Vital da Interdata. É um amigo, irmão, que eu conto com ele, e ele pode contar comigo, sempre, a qualquer momento. Sempre conversamos, apesar de muitos anos da minha vida, por viagens, por estar fisicamente distante. É uma época que a tecnologia não fornece a gente a facilidade que existe hoje de comunicação, de viajar, do WhatsApp, do Zoom, do que seja de ferramentas que existem hoje, Facebook, Instagram. Hoje em dia é mais fácil, mas eu viajava em um período onde nada disso era possível e comunicação custava muito. Bom, eu só tenho a desejar um feliz aniversário à Interdata e que continue provendo oportunidades a muitas outras pessoas. Deus abençoe a vocês, ao Vital e a família da Interdata. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vivo aqui fora, um pouquinho, somente porque o Vital gosta muito dessa vista aqui. Ele pediu para eu mandar para ele uma foto de onde que eu morava. E essa é a cidade de Miami atrás, é o Porto de Miami. Eu moro na parte de Miami Beach. Bom, deixo a vocês um grande abraço e muito obrigado. Tchau. A Interdata prepara você.